Meu filho recebe um BPC Loas. Eu posso trabalhar? Neste vídeo você vai entender qual o critério que o INSS utiliza para cortar, suspender benefícios, qual é o entendimento da Justiça Federal, quais os riscos que você pode estar correndo caso você esteja trabalhando ou esteja pensando em aceitar uma proposta de emprego e, principalmente, o que você poderá fazer caso o INSS corte o benefício do seu filho. Meu nome é Carlos Mendes, eu sou advogado especialista em direito previdenciário e hoje, neste vídeo, você vai entender absolutamente tudo para proteger o benefício de prestação continuada que o seu filho recebe, tá bom? Vamos lá. Semana passada chegou uma cliente aqui no escritório que o filho dela recebe um BPC e ela foi aprovada em um concurso público. E ela perguntou, doutor, e aí, eu posso assumir o concurso público? Isso vai trazer algum prejuízo para o BPC que o meu filho recebe? Vão cortar? Como é que vai ficar a minha situação e a situação do meu filho? Olha só, pessoal. Primeira coisa que nós precisamos analisar é a ficha do seu cadastro único. No momento que você foi fazer a solicitação do BPC para o seu filho, você preencheu uma fichinha e cadastrou todas as pessoas que residem no mesmo endereço que você e o seu filho, certo? Vou te dar um exemplo aqui para ficar muito claro. Olha só, imagine que Dona Maria e o seu filho João moram com mais 3 pessoas na mesma residência, no mesmo endereço, certo? Totalizando 5 pessoas. Dona Maria atualmente não recebe nenhuma renda mensalmente. Seu filho João recebe o BPC no valor de um salário mínimo e das 3 pessoas que também residem ali com Dona Maria e o seu filho, Pedro recebe o valor de um salário mínimo por mês, Fernanda e Joana não recebem nada, certo? E Pedro, ele tem 35 anos, ou seja, não é um idoso, ok? A renda total da família hoje é de um salário mínimo. Por quê, doutor? O cálculo, pessoal, não inclui o valor do BPC que João recebe, certo? O BPC não entra para o cálculo da renda familiar total. Nem o Bolsa Família. Imagine que alguém ali tivesse recebendo um Bolsa Família, também não entraria, certo? É muito importante, porque o INSS costuma colocar equivocadamente, certo? Para prejudicar quem recebe o BPC, o próprio valor do benefício no cálculo. Então vamos lá. Grupo familiar com 5 pessoas, atualmente a renda é de um salário mínimo. Quando você divide um salário mínimo por 4, nós temos uma renda familiar per capita de R$ 282,40 atualmente. Esta renda ela está abaixo do critério que o INSS utiliza para conceder o BPC. Qual é o critério hoje? 1/4 do salário mínimo. Ou seja, pessoal, a família poderia ter ali até R$ 353 de recebimento por pessoa. Tranquilo? Só que a família hoje está abaixo. Caso Dona Maria aceite a proposta de emprego e acrescente aí mais um salário mínimo, porque teríamos Pedro recebendo um salário mínimo e Dona Maria agora, após aceitar a proposta de trabalho, passa a receber também mais um salário mínimo. Qual seria a renda total da família? Renda total, R$ 2.824 por mês. Quando nós dividimos este novo valor por 5, a renda per capita, individualmente ali por pessoa, fica na média de R$ 564,80. Ou seja, pessoal, a renda ultrapassou, ficou acima do limite que o INSS utiliza administrativamente, certo? É muito importante que a gente aqui estabeleça o critério que o INSS utiliza e o entendimento jurisprudencial, ou seja, como que a justiça interpreta esta questão. Vamos lá. Para a justiça, pessoal, há uma flexibilização neste critério da renda.
Não é um critério absoluto, certo? Como, imagine ali que Dona Maria aceitou a proposta de trabalho, a renda aumentou um pouco, ultrapassou um pouquinho o critério administrativo, o que é que a jurisprudência vai analisar? Quais são as despesas do grupo familiar? Despesas com remédios, alimentação especial, pagamento de aluguel, consultas. Todas as despesas que o grupo familiar tiver serão levadas em consideração quando o assunto é Justiça Federal, certo? E olha só, uma coisa aqui muito importante. O Superior Tribunal de Justiça, no tema número 185, sustentou o seguinte: o critério de 1/4 do salário mínimo utilizado pelo INSS administrativamente pressupõe condição de miserabilidade absoluta, ou seja, todas as famílias cuja renda mensal fica ali dentro desse critério de 1/4 do salário mínimo, existe uma presunção absoluta de miserabilidade, certo? Quando a renda ultrapassa um pouquinho, é preciso que nós analisemos todas as outras despesas do grupo familiar mês a mês. Tranquilo? Outro ponto muito importante que eu fiz uma ressalva no início do vídeo. Pedro, que já recebe um salário mínimo, tinha quantos anos? 35. Se Pedro fosse um idoso, nós também já temos entendimento, certo? Olha só, o tema 640 do Superior Tribunal de Justiça, que diz o seguinte: o benefício recebido pelo idoso de até um salário mínimo também não vai entrar na conta da renda familiar mensal, certo? Não vai interferir. Então você já sabe que BPC, se alguém receber um BPC, não entra para o cálculo. Se alguém receber um Bolsa Família, também não entra para o cálculo. E se você estiver morando com um idoso que receba algum benefício de até um salário mínimo, também não entrará no cálculo. Quais são os riscos que você, que recebeu uma proposta de emprego, ou está pensando em assumir um concurso público que você tenha passado, quais são os riscos que você corre? Periodicamente, pessoal, o INSS faz um pente fino, ele faz um cruzamento de dados para identificar alterações, tanto na composição do grupo familiar, ou seja, se alguém saiu do grupo familiar, se alguém passou a receber uma renda mais elevada. E caso o INSS identifique, né, alterações que mexam ali no critério da renda que ele utiliza administrativamente, o que é que ele pode fazer? Suspender o benefício, certo? E começar a apurar eventuais valores recebidos de forma indevida. Então, exemplo, imagine que a renda do grupo familiar aumentou bastante, certo? Mensalmente. E ali o tempo passou, 2 anos se passaram, e o INSS só identificou isso 2 anos depois. O que o INSS vai fazer? Uma planilha de cálculos, certo? Com todos os valores do benefício que o INSS considera que foram recebidos de forma indevida. E aí ele vai te mandar uma cartinha cobrando estes valores, certo? E o que é que você poderá fazer para se defender? Anexar todos os comprovantes das despesas mensais. Principalmente, pessoal, despesas com consultas médicas, medicamentos, alimentação especial, aluguel, enfim, todas as despesas que você puder comprovar. Aí, possivelmente, não só você não vai ter que pagar nada, né, devolver nenhum valor. Aliás, os valores foram recebidos de boa fé, certo? Como talvez você ainda possa reativar o benefício de prestação continuada que o seu filho recebe. Agora, o fundamental, antes de você aceitar a proposta de emprego, ou se você já aceitou, é você analisar a sua fichinha do cadastro único. Responda aí para mim. Quantas pessoas moram no mesmo endereço? Qual é a renda de cada um? Faça a soma. Veja qual é o total. Divida pelo número de pessoas que moram aí no mesmo endereço. É muito importante, pessoal, essa questão do mesmo endereço. Porque você pode ter, por exemplo, uma filha
que tem uma renda, só que ela não mora aí com vocês, ela mora em outro local. Então, também não vai entrar, certo? Quando você fizer esta continha, verifique se vai ficar dentro ou fora do critério que o INSS utiliza administrativamente, certo? Para que você possa tomar a melhor decisão, tá bom? Um abraço e até a próxima. Fui!